Governo de Donald Trump emite comunicado para todas as embaixadas e consulados americanos ao redor do mundo, suspendendo as entrevistas para emissão de vistos de estudante. Trump também recorre à Suprema Corte Americana tentando viabilizar o seu plano de deportação em massa de imigrantes ilegais. E a terça-feira é tensa depois de declarações de Estados Unidos e Rússia sobre a guerra na Ucrânia, inclusive se falando na possibilidade de uma terceira guerra mundial. Olá, seja muito bem-vindo ao Hub TNT, o seu canal de informações sobre os Estados Unidos. E se você quer saber o que está acontecendo hoje na América, você está no lugar certo. Segundo o veículo de informação Político, ontem o secretário de Estado Marco Rubio assinou um comunicado enviado para todas as embaixadas e consulados americanos ao redor do mundo, suspendendo entrevistas para emissão de vistos de estudantes. Aí estão incluídos os vistos F1, visto J1 e o visto M também, todos eles destinados para quem quer estudar aqui nos Estados Unidos. Segundo o que foi apurado pelos jornalistas do Político, essa iniciativa tem a intenção de tornar o processo mais seguro. Inclusive, fala-se em implementar um escrutínio maior nas redes sociais daqueles que estão interessados em obter um visto, especialmente o de estudantes. A gente precisa relembrar que, nos últimos meses, tem havido um conflito entre o governo de Donald Trump e as universidades americanas, onde o Trump exige que as universidades tomem algumas iniciativas evitando alguns tipos de protestos que os Estados Unidos, debaixo do governo de Trump, considera como risco à nação ou como uma ameaça aos Estados Unidos, como, por exemplo, protestos antissemitas ou então de apoio a grupos terroristas como o Hamas. Então, essa disputa entre as universidades levou, inclusive, a uma suspensão definitiva da possibilidade de Harvard obter alunos estrangeiros, ou seja, cassou a licença que Harvard tinha para poder receber alunos estrangeiros, e isso se estende agora à suspensão de todas as entrevistas para emissão de visto de estudantes. É importante a gente contextualizar que os estudantes internacionais são muito importantes para o ecossistema do ensino superior americano. São eles que sustentam boa parte das universidades, porque a gente precisa lembrar que as mensalidades cobradas dos americanos, aqueles que residem aqui, elas são subsidiadas, elas são mais baratas, enquanto os estudantes internacionais pagam mensalidades muito mais altas, que acabam por custear boa parte das universidades americanas. Então, a suspensão dessas entrevistas coloca todo mundo numa situação de muita preocupação, porque a maioria das universidades precisa desses estudantes estrangeiros internacionais. Muitas cidades, inclusive, cidades pequenas, onde grandes universidades estão instaladas, elas praticamente sobrevivem ali por conta de toda a movimentação que essas universidades geram. E os estudantes estrangeiros, eles alugam imóvel, eles consomem naquela cidade, ou seja, movimenta toda a economia. Então tem uma discussão grande pela frente sobre como se resolver esse imbróglio, como se resolver essa situação. Fato é que é necessário que as universidades se coloquem à disposição para sentar na mesa com o governo Trump, para negociar algum tipo de acordo, para que elas próprias não sofram drasticamente com a saída de alunos internacionais dos seus quadros ali de alunos. Então, a expectativa é grande de que nas próximas semanas haja um início de uma conversa, de uma negociação entre o grupo que representa as universidades americanas e o governo de Donald Trump. Mas o fato é que, por enquanto, todas as entrevistas, inclusive nas embaixadas e consulados aí no Brasil, estão suspensos por tempo indeterminado até que uma nova ordem do secretário de Estado, Marco Rubio, faça com que retome. Muito provavelmente, o escrutínio para essas entrevistas vai passar por modificações consideráveis. A gente vai trazer novidades sobre esse caso assim que elas forem anunciadas. Falando sobre as iniciativas contra a imigração ilegal, Donald Trump recorre à Suprema Corte, pedindo para que a Suprema Corte determine a derrubada, a queda da liminar do juiz Brian Murphy, que suspendeu a deportação imediata automática. Como que estava funcionando? Assim que o ICE capturava um imigrante ilegal, já iniciava o processo de deportação sem precisar passar por uma audiência ou por uma ordem judicial, como prevê a legislação americana. Isso sob a alegação de que eram indivíduos já condenados ou que já estavam sendo procurados por crimes cometidos dentro dos Estados Unidos e, por conta disso, já poderiam passar diretamente para a deportação. O juiz federal, Brian Murphy, deu uma liminar algumas semanas atrás, suspendendo a possibilidade, obrigando que o ICE seguisse o rito processual que já está determinado em lei e, dessa vez, nessa semana, Donald Trump, governo pelo menos, recorre ali à Suprema Corte para tentar derrubar essa liminar. Isso faz parte do esforço de Donald Trump para combater a imigração ilegal, como a principal promessa de campanha dele, e ele vai tomar aí todas
todas as atitudes necessárias para isso. Vamos esperar aí ao longo dessa semana a decisão da Suprema Corte, se ela de fato vai intervir derrubando a liminar ou se vai manter a liminar dada pelo juiz federal. E ontem as declarações entre o presidente americano Donald Trump e o vice-presidente russo esquentaram um pouco as relações entre Estados Unidos e Rússia. Donald Trump chegou a falar que Putin está brincando com fogo ao não entrar na mesa para negociar de fato o fim da guerra na Ucrânia, inclusive por conta do ataque sofrido pela Ucrânia no último sábado. Ontem é importante lembrar que a Alemanha autorizou a Ucrânia a utilizar mísseis de longo alcance contra a Rússia, uma vez que a Rússia fez isso justamente no último sábado. A Alemanha está apoiando a Ucrânia, está fornecendo inclusive boa parte desses mísseis que a Ucrânia poderá utilizar. E a resposta da Rússia é que se de fato os outros países começarem a entrar de fato na guerra, isso pode vir se tornar uma terceira guerra mundial, conforme foram as palavras ontem do vice-presidente russo Medvedev. Tem muita tensão no ar, tem muita coisa acontecendo. Falar em terceira guerra mundial parece muito mais bravata do que uma realidade, mas fato é que está se caminhando ou para o fim efetivo da guerra na Ucrânia, ou então para uma escalada com a entrada de outros países para que de fato finalize esse conflito. Vamos aguardar aí os próximos passos. Fato é que Donald Trump não está tão disposto mais a continuar sentando e negociando com ambos. Vamos ver se ele se retira totalmente dessa negociação ou se ele de fato toma alguma iniciativa real, fatídica, para tentar finalizar essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Bom, e por hoje é isso. Não deixe de dar o seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para continuar recebendo notícias relevantes sobre os Estados Unidos. Até a próxima.